Sindonologia em defesa da fé cristã. Cristo imprimiu o sudário enquanto se erguia ressuscitando. Temos mais um artigo acadêmico, um artigo que trabalha evidências internas a respeito da autenticidade, da historicidade e veracidade do sudário de Turim. O catedrático de cirurgia plástica, estética e reparadora da clínica da Universidade de Navarro, Dr. Bernardo Rontanilla, concluiu que o Santo Sudário, um dos objetos mais estudados do mundo, se não for o mais estudado do mundo, teria sido impresso por nosso Senhor Jesus Cristo no momento exato em que o seu corpo divino, já ressuscitado, começava a se erguer, segundo noticiou o Cotidiano Madrilense ABC. O catedrático de cirurgia plástica, o Dr. Bernardo Rontanilla, concluiu que o sudário, que é um dos objetos mais estudados do mundo, teria sido impresso por nosso Senhor Jesus Cristo no momento exato em que o seu corpo divino, já ressuscitado, começava a se erguer, segundo noticiou o Cotidiano Madrilense. Aqui temos mais um artigo revisado por pares, que traz a autenticidade do sudário de Turim, e o autor da publicação é um PhD em cirurgia plástica, o Dr. Bernardo Rontanilla. O seu artigo foi atestado pelo periódico acadêmico Scientia et Fides, uma revista polonesa, submetida à revisão editorial, revisão por pares. A afirmação não é desprovida de polêmica, sobretudo quando esta relíquia foi objeto de toda espécie de análises forenses, hematológica, têxteis, químico-biológicas, botânicas e iconográficas, para dizer algo, mas nunca até agora havia sido analisada do ponto de vista de um cirurgião plástico. O Dr. Rontanilla publicou seus dados na revista Scientia et Fides, no esforço conjunto da Universidade Nicolas Copérnico de Torum, na Polônia, e da Universidade de Navarra. Ele concluiu que o sudário de Turim mostra simultaneamente sinais de morte e de vida de uma pessoa que deixou sua imagem impressa no momento em que estava viva. Para o professor anatomista espanhol, é razoável achar que, se a síndone do grego lençol cobriu o corpo de Jesus, ele queria não somente nos mostrar os signos da morte, mas também da ressurreição no mesmo objeto. Para chegar a essa original conclusão, o catedrático, que é especializado em cirurgia de paralisia facial, analisou vários detalhes da postura do corpo estampado no sudário e em diversas reconstruções em 3D de cientistas recentes. Tivemos a ocasião de escrever nesse blog alguns dos posts, um resumo, sobre o trabalho artístico de José Manuel Minarro Lopes, os quais têm sido procurados por nossos leitores. O mesmo trabalho de produção de uma imagem em 3 dimensões foi possivelmente realizado pelas equipes dos cientistas independentes que chegaram a resultados de uma semelhança notável. Está aqui o doutor Bernardo Rontanilla, PhD em cirurgia plástica. Segundo explica o Dr. Rontanilla, todos os estudos feitos até o presente sobre o sudário pensavam num cadáver. Abre aspas. Trata-se de estudos de medicina forense que descrevem a postura definida no santo sudário, a qual é típica da rigidez pós-morte. Porém, na realidade, nas imagens 3D, estamos diante do gesto habitual de uma pessoa que está tentando se levantar a partir da posição decúbito súbino, corpo deitado com a face voltada para cima, assegura o doutor. Ele chegou a essa conclusão após fazer uma análise exaustiva da rigidez pós-morte de uma pessoa submetida a um grande traumatismo, desidratada e com reservas de glicogênio esgotadas no corpo, como é o caso de um homem que sofreu a morte de cruz. O médico fez várias provas com homens entre 30 e 40 anos com características atléticas entre 1,70 e 1,80 de altura. Solicitou-lhes que levantassem do solo a partir da posição decúbito supino e todas essas pessoas mostraram a tendência de levar as mãos às partes pudendas, a flexionar o tronco e a elevar a cabeça fazendo uma semiflexão.
a apoiar uma planta do pé com flexão menor da perna contralateral e certo grau de rotação interna, como acontece na figura observada no Santo Sudário. O Dr. Rontanilha reforça seu argumento de que o homem do sudário estava vivo no momento da impressão da imagem, com os sulcos nasogenianos, que é a parte da asa do nariz no sentido oblíquo, a comissura dos lábios, também chamada ruga de amargura. Nasolabiais, dobras da pele, uma de cada lado do rosto e da lateral do nariz até os cantos da boca. Eles separam as bochechas do lábio superior, do rosto que se apreciam na imagem. Está aqui algumas imagens do artigo do Dr. Rontanilha. Ele observou então os sulcos nasogenianos, que indicam que o indivíduo indicam atividade muscular, então de alguém que está vivo. Está na posição de se erguer, mas que está vivo. Posição do homem do sudário no momento da ressurreição. A presença de ambas as marcas impressas no rosto do sudário é mais própria de uma pessoa viva, posto que num cadáver recente a musculatura facial se relaxa e desaparecem os sulcos, escreveu o Dr. Rontanilha em seu estudo. A morte traz como consequência uma paralisia facial bilateral. Então estes sulcos podem desaparecer. Porém, a imagem da pessoa impressa no sudário tem os sulcos nasogenianos marcados. E não só os dois sulcos, mas acresce-se que no lado direito há outra marca que indica atividade muscular, relacionada com um golpe que lhe deram no rosto e que está provocando um sulco superior, explica Rontanilha. Se estivesse morto, poderia haver uma inflamação maior em toda a bochecha, mas sem a demarcação de sulcos por falta de atividade muscular, acrescentou. Esses e outros sinais levam a sustentar que, abre aspas, a imagem dinâmica que ficou impressa no sudário poderia ter sido produzida em qualquer momento entre 18 e 30 horas posteriores à morte, mas estando vivo. O professor sublinha que a posição do corpo gravado no sudário, abre aspas, não se deve ao fato de o corpo estar intentando recuperar a postura que tinha na cruz porque, se assim o fosse, os braços deveriam ter se movimentado para fora, lembrando a posição do crucificado, em vez de ir para as partes pudendas, fecha aspas. Aqui mais algumas imagens, analisadas a partir de fotografias bidimensionais e também feitas com imagens de alta resolução no infravermelho. A posição do corpo, acrescenta, mostra esse primeiro incipiente gesto de levantamento que pode ter acontecido em décimas ou segundos, para depois se desvanecer e atravessar o lençol. Dessa maneira, o catedrático defende que no momento em que essa imagem foi gravada, a pessoa estava viva. Ele disse, afirmo e defendo cientificamente, onde quer que seja. Se todos esses sinais que aparecem no sudário, nós os reunimos com tudo que está escrito nos evangelhos, então coincidem 100%, não só na morte, mas também na ressurreição. Tanto os sinais estáticos da morte, quanto os dinâmicos da vida estão juntos no mesmo objeto. Se a imagem da síndone é a de Jesus Cristo, então é uma prova para os cristãos de sua morte e ressurreição, sustentou o Dr. Bernardo Rontanilha. O presidente do Centro Espanhol de Sindonologia, Manuel Rodrigues Almenar, e dedicou boa parte de sua vida a investigar o impacto do sudário na história da arte, fala com prudência. Ele destaca que a ciência, entre aspas, no sudário não pode falar de ressurreição, mas de desaparição do cadáver. Se a imagem estampada no sudário é uma pegada da transformação de um corpo físico a metafísico ou glorioso, não é uma coisa que a ciência possa provar, porque supõe dar um salto para além da ciência, porquanto a ressurreição é um conceito não físico. De momento está comprovado que a imagem do sudário é a de um homem real que morreu flagelado e crucificado e não produto de obra de um artista medieval. Porém, permanece o mistério de como a imagem apareceu no sudário. O Dr. Rontanilha descarta que a imagem do sudário possa ser uma obra artística. Abre aspas.
É muito difícil explicar como no século XIV ou em qualquer outro século alguém tenha podido desenhar material e formalmente a imagem de um indivíduo ao mesmo tempo morto e vivo. Quase diríamos que a produção dessa imagem nesse objeto é absolutamente admirável, para não dizer milagrosa, que está fora de toda a lógica humana, garantiu PhD em cirurgia plástica. Então, está aqui a conclusão do artigo, publicado na Scientific Fides. Não possuímos meios de metodologia acadêmica, a menos que sejamos parciais, para invalidar essas pesquisas seríssimas sobre vários espectros da natureza irreproduzível desse linho, que em seu contorno tem a imagem coincidente com as descrições evangélicas sobre a morte, o flagelo e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que os cientistas não podem assumir a ressurreição como a tese mais apropriada para estas evidências, fiquemos com as evidências que corroboram poderosamente para uma única e insuflável hipótese quanto ao conteúdo excepcional do Santo Sudário. Mais vale uma grama de evidências do que 1 quilo de pressuposição, pois até hoje ninguém nunca pôde replicar tal imagem sequer com 10% de semelhanças microscópicas, forenses, botânicas, tridimensionais e com conhecimentos recém-descobertos em diversos campos da ciência, que somados são mais de 24 ramos correspondentes às precisas informações que diz respeito à legitimidade do sudário. Se tratando da afirmação que aquele supliciado é com todas as probabilidades possíveis Jesus Cristo, e sua imagem só pode ter sido formada mediante mecanismos de explosão e dissolução da matéria. Sindonologia em defesa da fé. Sim, aqui é a fonte do artigo. Aqui o artigo publicado, Scientific Papers and Artigo. Aqui, ó. Bernardo Rontanilha, Scientia et Fides, março de 2022. Então, o artigo é recente, revisado por pares. Está aí para calar a boca dos céticos que questionam, que contrapõem e que afirmam, sem nenhuma evidência contrária, e o sudário, o Santo Sudário de Turim, é uma falsificação medieval. Então está aí um artigo publicado em uma revista polonesa, e são vários, Na verdade são mais de 200 artigos acadêmicos que evidenciam a veracidade, a autenticidade, a historicidade e o fato de que o Sudário de Turim realmente envolveu o corpo de alguém. Vocês viram, não se pode falar de ressurreição no mundo acadêmico, mas de alguém que realmente saiu debaixo do sudário, saiu do sudário sem deixar nenhum sinal de putrefação, de decomposição. Então podemos falar de dissolução do corpo. E o único que nós conhecemos, que na verdade não entrou em decomposição, é Jesus Cristo. Atos capítulo 2, 27. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a decomposição. Sindonologia em defesa da fé cristã.